Teu nome? Luiz. Giovana. Conta aí sua experiência com o sacrifício, com a fogueira santa e com a sua volta que você estava afastado. Então, bispo, eu tenho 23 anos, eu estava afastada da igreja, eu voltei faz 5 meses, na época da fogueira santa. No dia que eu voltei, eu tomei uma decisão, que eu iria me dedicar para me tornar filha de Deus, para receber o Espírito Santo. Então, a partir dali eu comecei a me dedicar, a obedecer e a seguir tudo que o Senhor ensinava. Então, eu anotava tudo num caderninho e ali eu obedecia. E quando na época da fogueira santa, a empresa estava falida. Então, há 5 meses atrás. Há 5 meses atrás. A empresa estava falida, os funcionários indo embora, porque a empresa estava quebrando. E eu não tinha como colocar um grande valor em dinheiro. Então, eu decidi que eu ia gerar o meu sacrifício. Então, eu comecei a vender as coisas que eu mais gostava. Então, eu vendi meu celular, eu vendi meu MacBook, eu vendi meu relógio, eu vendi minha aliança. E nesse tempo, eu não sabia muito bem ouvir a voz de Deus. Então, eu até brincava, eu vou deixar Deus sem opção, porque eu não posso errar. Eu fazia sacrifícios também espirituais, então eu dormia no chão, eu acordava de madrugada para ler a Bíblia, meditava de manhã, de noite. Eu nunca tinha lido livro, comecei a ler livro do Bispo Macedo, eu vinha na igreja todos os dias, fazia propósitos até de vir todos os horários na reunião. E também eu fiz os jejuns, então eu parei de ver as minhas redes sociais, eu parei de comer doce, refrigerante, a bebida alcoólica que eu gostava, eu parei de ingerir bebida alcoólica, eu fumava narguile, eu parei de fumar narguile. E quando foi no sábado, um final de semana antes de eu cumprir meu sacrifício da fogueira santa, eu fiz uma prova com Deus, que foi em valor material. Meu marido, ele não vinha na igreja, porque ele não concordava, a família dele também era de outra religião. Aos olhos das pessoas foi loucura, mas aos olhos de Deus foi uma prova de amor, porque eu reconheci que eu precisava colocar Deus em primeiro lugar, porque ali eu não tinha nem Deus, e eu também reconheci que eu também não poderia não ter mais meu marido, porque eu estava suscetível à ação do diabo em toda a minha vida, então eu poderia arruinar tudo. Não concordava com o quê, Luiz? Com dízimo, com oferta, com nada. Quando ela voltou na época da fogueira santa. E eu lembro até hoje. Eu vi ela anunciando MacBook, Apple Watch, iPhone. Eu falei, minha mulher endoidou. Eu falei, minha mulher tá maluca. Eu falei, o que você vai fazer? Ela, vou fazer meu voto com Deus. Eu falei, o quê? Eu falei, empresa quebrando, você vai vender todas as coisas? Eu falei, a gente paga as contas que deve. Ela, não, vou fazer com Deus. Eu falei, lascou. Eu falei, a mulher tá doida. Aí foi, vendeu tudo, fez o propósito dela e tinha R$425 na conta, que era pra gente ficar o fim de semana e o resto da semana. Aí ela chegou em casa, eu não vinha. Ela falou, amor, preciso falar com você. Dei tudo no altar. Eu falei, tudo o quê? Ela falou, os R$425. Eu falei, meu Deus, tá doida de vez. Eu falei, pirou. Aí eu falei, tá bom, tô com você. Eu falei, tô com você. Aí na segunda, eu senti um incômodo dentro de mim. Me incomodando, e ela me ligou. Aí eu virei pra ela, falei, amor, tem alguma coisa me incomodando? Falei, vou pra reunião hoje com você. Aí viemos, e no carro eu vim questionando ela um monte de coisa. Questionando o quê? Questionando, por exemplo, como que tem pessoas que não frequentam a igreja nem nada, e é milionária e é trilionária. E quando eu vim pra uma das coisas, e quando o senhor deu a reunião, já me respondeu. O que adianta ser milionário, ser bilionário, ser trilionário e não ter a salvação? E entrou em mim. Outra coisa também, dízimo. Era totalmente contra o dízimo. E na mesma reunião, Deus falou comigo, que eu entendi. Ele não queria o meu dinheiro, porque dinheiro, Deus não é nada. Ele queria o quê? A minha fidelidade. Ele queria que eu dependesse dele, não do dinheiro. Porque até então o meu altar era do dinheiro, porque eu não fazia oferta, não dava dízimo nem nada. E só bênçãos. A empresa que estava quase quebrando, na mesma reunião de segunda, eu pedi para Deus, falei, tudo que estiver atrapalhando o crescimento da empresa, que não for para o crescimento da empresa, que o Senhor faça uma limpa. Na terça-feira, 8 funcionários pediram demissão. No dia seguinte, assim. Aí eu falei, não tem como. Eu vou falar o quê? Que não é Deus? E antes, estava até comentando com ela ontem, nós ganhávamos mais, não tirávamos o dízimo, não dava oferta, e faltava.
Hoje estamos ganhando menos, tiramos o dízimo, damos a oferta e está sobrando. É Deus. Casamento, É abençoado. Família abençoada. recebeu o Espírito Santo. E o melhor de tudo, eu recebi o Espírito Santo, que eu achava que eu não queria receber, era uma coisa impossível aos meus olhos. Recebi o Espírito Santo, a minha família, que a gente estava afastado, voltou para a igreja. Tua mãe, A minha mãe, ela fez o propósito também. vem a família aqui, ó. Aí. Além do Espírito Santo, a mãe, Meu irmão, minha cunhada. irmão, a mãe chama como? Ediane. Irmão, Glauber. Giliane. outra irmã, Carla. Jean, outro irmão. Júnior. Deus é grande.